pessoal! Alice aqui falando, mais um Orgulho Podcast. Estamos aí terminando o ano, não é mesmo? E hoje vamos falar sobre gordofobia, sobre tudo que vem com esse assunto, né? Sobre pressão estética, o que é body positive, é que eu ainda tenho dificuldade de falar esse nome. É isso mesmo, acertou. E duas pessoas vieram aqui pra falar sobre isso. Na verdade, eu não vou falar muito, eu vou só aqui guiar a conversa, que é a Mila Fox, que Oi, é a segunda vez que essa mulher maravilhosa veio pra cá. E a Kati, você pode me dizer seu sobrenome, Kati? Melo. Kati Melo, que faz parte de movimentos, a Mila também, né? Movimento Curta-se Gorda. Calma, a Kati vai explicar. Pois é. Kati, comece introduzindo quem é você. Isso, ótimo. E a que veio. Então, gente, obrigada, Alice e Mila, pelo convite. Então, numa introduzida, eu faço parte de um movimento, de um coletivo feminino, que é o Curta e Gorda. Ele, junto com a Wizy e a Luísa, que são as fundadoras, a ideia foi delas e eu fui convidada, né? Mas a gente considera que eu sou uma das fundadoras também. Nós três fundamos, né, o Curta e Gorda. O Curta e Gorda, ele iniciou como um coletivo que o objetivo era realmente dar um espaço de apoio, de inclusão para mulheres gordas. Mas ele foi crescendo, né? A gente abriu para realmente para todas as mulheres. Hoje em dia o nosso coletivo é aberto para todas as mulheres. A gente debate todas as questões envolvidas com relação a isso, tendo muita noção ainda do nosso lugar de fala enquanto mulheres gordas. E o Curta e Gorda, ele cresceu e hoje a gente tem o Curta e Gorda como um dos braços do Curta-se, que é uma plataforma que a gente também está tentando desenvolver, nós três, para abraçar mais causas, ir a mais lugares. E o Curta e Gorda, ele é um dos braços, né? O coletivo atualmente é um dos braços dessa nossa plataforma. E foi daí, né, que a Mila conheceu a gente, foi através do Curta e Gorda. E é o trabalho que nós temos feito atualmente. A gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente sempre compartilha as coisas. E temos os encontros do coletivo uma vez por mês. Através de um desses encontros que eu acabei conhecendo todo mundo. Eu fui só participar mesmo. E como foi uma experiência muito positiva, eu entrei no grupo e tal. Acabou que eu não fui em nenhum outro encontro, mas assim, questões de horário mesmo, Sim. etc. Mas como é um movimento muito interessante aqui dentro da cidade, uma coisa que eu tava sentindo falta, inclusive na época, por isso que eu fui. Eu achei que seria massa, né, de trazer a Kátia. Eu, inclusive, achei que o Fernandinho estaria aqui hoje. Eu já ia falar quando você terminar que o Fernandinho não está aqui, porque eu não preciso de homem, como a gente estava falando agora mais cedo. Eu achei que ele estaria aqui, então dava pra vir ou a Lu ou a Wise e tal, mas enfim, da próxima vez vem todo mundo. Vem todo mundo. É verdade. Não, é porque o Fernandinho está de férias, curtindo essa época de final de ano, né? Então, assim, ele, inclusive, já gravou episódios que vão sair pra curtir as férias. Certíssimo. Massa. Deixou os frios aí gravados pra poder ir soltando, né? Exatamente. E ficou eu, né? Mas assim... Mas você é feliz. tudo, amiga. Eu sou você tudo. consegue. Eu não preciso do Fernandinho para ser feliz. Ele só agrega. Ele agrega, com certeza. Pois, gente, vamos começar com a pauta. Vamos. Não é mesmo? Mila, eu só queria que tu destacasse o teu bicho. O quê? Seu bicho, o bicho. O seu bicho, que é o teu podcast. Ok. Gente, eu só tô sendo cearense, porque aqui a gente fala bicho. Também. Bom, eu já participei do Orgulho sobre o Coringa, né? Sobre o Coringa. Pra vocês que não me conhecem, eu sou @MilaFox na internet, em todas as redes sociais, com Y e 2 L's. Eu faço podcast no meu site, que é o www.somaisumacoisa.com. E dentro do Só Mais Uma Coisa eu faço podcasts que é o Só Mais Um Plano Sequência, que é resenhas de filmes. Por enquanto só de filmes, eu já ia dizer de séries, mas ainda não. E, enfim, me encontrem aí pela internet, encontrem o Só Mais Uma Coisa, que tô por aí produzindo. Tudo. A Mila faz muita coisa, né, Mila? Eu tô sempre envolvida em alguma coisa, né, amiga? Sempre envolved. Aqui dentro do Povo, inclusive, eu tô participando sempre do Cinema em 3 Atos também, que é o de cinema. Eu fiquei com um pouco de ciúme quando eu vi você. Tem que se dividir. Dá pra todo mundo, amiga. Pode me convidar. Dá pra todo mundo, é verdade. Tem Mila pra todo mundo. E, gente, vamos começando aqui com a pauta, né? A gente vai começar, eu acho que era importante introduzir as pessoas que não entendem muito o que é gordofobia. Tem gente que acha que nem existe.
Começa por aí. Ai, gente, Tem olha... gente que acha que é coisa da nossa cabeça. Mas acredita em Papai Noel, acredita, né? Meritocracia, Pois é. Cada coisa absurda, né, Exatamente. Bem, gordofobia, ela entra nessa categoria do preconceito, realmente. E a gordofobia, ela vai... o que é a gordofobia? É tudo aquilo que nos impede de estarmos num mundo como seres humanos, como qualquer outro. Assim, deixando uma coisa bem resumida, né, eu acho. Sim. É a questão do nosso direito mesmo de existirmos, de irmos e virmos, de certo modo, né, o nosso direito de ir e vir, que é podado, que não é pensado, porque o mundo ele não é pensado para pessoas gordas. Né? Ele não é pensado para pessoas gordas, os ambientes, as roupas e aí uma infinidade de coisas. É uma questão estrutural. É uma questão estrutural mesmo. Às vezes a gente vai falar, as pessoas acham que é frescura. A gente sempre usa o exemplo do ônibus. Sim. O exemplo do ônibus é o mais clássico, assim, para as pessoas entenderem. Você, a Alice, né, porque as pessoas que conhecem a Alice, ela tem um biotipo, vamos usar aqui, abre as aspas, normal, padrão, enfim. Então a Alice, quando ela vai sair de casa, ela não tem que questionar se ela precisar pegar um ônibus, se ela vai enfrentar algum tipo de problema. Ela vai subir no ônibus, ela vai passar pela catraca normalmente e tudo. Eu, enquanto gorda, não. Se eu for subir no ônibus, eu vou ter que pensar, vou ou não vou passar na catraca? Sim. Talvez eu passe, talvez não. Talvez ao fazer isso, muitas pessoas olhem para mim. Talvez eu não encontre uma cadeira confortável. Hoje a gente sabe que tem, mas digamos que tenha, sei lá, 4, 5 gordos dentro do ônibus, não vai ter cadeira confortável para todo mundo. Então, já é meio difícil, né? Ver 4 ou 5 gordos dentro do ônibus. Isso. Mas antes de ter mais de um gordo além de você, tem um senhorzinho, tem uma senhorzinha, tem uma grávida. Isso. Tem gente que não devia estar naquela cadeira, mas a cadeira tá vazia, então senta. E às vezes existe o constrangimento, né, da pessoa. Totalmente. Não, eu não consigo pedir pra pessoa se levantar. Mas eu deveria poder. Deveria poder, exatamente. Mas eu ainda não consigo. Tipo, em 2019 foi o ano em que eu consegui pegar ônibus. É uma questão em que eu vou jogar aqui. Porque por causa dessa mudança que eu não acho tão legal, inclusive no transporte público aqui de Fortaleza, né? Que não tem mais cobrador. O coitado do motorista faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Sim. E por conta disso eu consigo chegar pra ele e falar, olha, eu não vou passar na catraca, eu vou só botar a minha carteirinha e rodar, mas não vou passar por ela, eu vou ficar aqui na frente. E aí ele tá, tipo, tá, querida, eu tô fazendo aqui mil coisas, eu não me importo, literalmente, né? Quando tinha só o trocador, né, que é a pessoa que troca o nosso dinheiro, em outras cidades tem outros nomes, mas enfim. Quando tinha só essa pessoa, né, ele tinha poucas coisas pra se preocupar, então ele era um obstáculo. Era. Além de tudo, né? Muitos não entendiam. E muitos diziam, passa assim, tenta, não sei o quê. Mas é um constrangimento grande. Eu já fiquei entalada em catracas. Então, fazia 2 anos que eu não pegava ônibus, assim. Então, era uma questão que batia no meu financeiro e tal, e que eu não saía de casa. Isso. E, mas sei lá, emagrece, né? Poxa, era só isso. Uau, nossa. Eu não pensei nessa solução. Não, nunca passou pela minha cabeça. Puxa. Me encaixar no padrão e tá tudo certo? Nunca, jamais. E aí... Ai, desculpa, tá? Não, imagina, é isso, assim. É basicamente... Você começa pensando no ônibus e dependendo do lugar que você vai, tem outros problemas. Outros mil coisas. Sim. Vou pro cinema. Vou pro cinema, vai ter cadeira pra mim? Como é que vai ser o conforto? Vou pra um bar. O bar é osso. O bar é osso. Eu vou para um bar, onde é que eu vou me sentar? A cadeira, será que ela vai me sustentar? Porque, por exemplo, para nós, cadeira de plástico é um inferno. Porque quase nunca a cadeira de plástico ela é um objeto que a gente olha e pensa, isso vai nos sustentar. Geralmente ela é desconfortável, porque a mim, pelo menos, Catiusca, ela é desconfortável porque eu tenho as coxas grossas. Gorda maior, né? Eu sou uma gorda maior, as coxas são grossas, então ela sempre vai me apertar. Se o chão for muito liso, pode ser que eu escorregue. Esse ano eu levei uma queda numa cadeira, eu me sentei. Ainda bem que eu tava num ambiente pequeno, digamos assim, mas eu me sentei, na hora que eu me sentei, eu me sentei, ela abriu, pá. Cair no chão, aí vira aquela cena, as pessoas, né? Eu sei que as pessoas tentam me ajudar. Eu sei que hoje eu sou uma pessoa que, passando por isso, enfim, pelo todo o caminhar da minha história, hoje eu já com meus 34 anos de idade e sendo sempre uma pessoa gorda, ou pros olhos do mundo gorda,
Eu hoje, uma coisa dessa acontece, eu vou levantar de boa, vou dizer, não, gente, tá tudo certo. Arranja uma cadeira melhor. Arranja uma cadeira melhor aí, negado. Pelo amor de Deus, que tá péssimo. A gente consegue entender que a culpa não é nossa. Exatamente, a gente consegue, mas não é todo mundo. E é aí que entra o body positive. Exato, é aí que entra o body positive. Exatamente. Né? E aí, como é que chegou o body positive na vida de vocês e o que é, né? Também. Eu acho que o body positive, vou só dar uma definição mais abrangente pra quem tá chegando agora aí na desconstrução. Sempre tem, né? Você não é obrigado a saber. Embora tenha muito conteúdo na internet sobre body positive, é fácil de encontrar. Não é mesmo uma questão que a gente vê todo mundo discutindo, né? Não é uma questão que as pessoas acham que é urgente. Mas é um movimento muito simples e que, por ser simples, tem muita confusão em volta, né? Isso. É um movimento que tenta fazer com que as pessoas se aceitem. Ponto final. Começou com pessoas gordas, mas claro que, como ele é muito simples, ele pode ser encaixado em todas as vivências, assim, todas as existências. Não é uma questão de, eu não vou mudar nunca, ou alguma coisa assim. Não, é uma questão de você entender que você é válido agora, sabe? É uma questão de saúde mental, na verdade, sabe? Ele preza pela saúde mental. Porque muitas vezes a gente vê na sociedade, enfim, na internet principalmente, essa ideia já fechada de que quem é gordo é doente, quem é magro é saudável, e acabou, é isso que faz sentido, sabe? E não é bem assim. E muita gente procura uma vida mais saudável, entre aspas, só emagrecendo, mas ao mesmo tempo se adoecendo mentalmente. Então, é por aí que o body positive caminha, assim. Nessa questão de as marcas têm que se adequar a você, o mundo tem que se adequar a você, e não o contrário, sabe? Pelo menos enquanto você não consegue se adequar. Exatamente. É simples. Ou assim, se você tem quer. que ter direito. Exato, se você quiser. Se você quiser se adequar, porque uma das questões muito assim, importantes da questão do body positive, assim, o termo é aceitação, mas é um termo que eu também já tenho pensado muito sobre ele, mas essa questão de se aceitar, né? No caso de você se entender enquanto pessoa fora, novamente abrindo as aspas, padrão, normal, enfim, de você se entender como esse ser humano, de entender que você tem validade quanto ser humano, mesmo você não estando nesses padrões, e você não estar em constante briga com você mesmo. Exatamente, com você, ódio de si, porque você se olha no espelho. Aliás, você olha numa revista e não tem pessoas com corpo similar ao seu. Você vai no Instagram, não tem pessoas similares a você. Não que não possa ter pessoas magras, enfim, ou que malhem, enfim. Não. Tudo válido, gente. Tudo válido. Todos os corpos são válidos. A questão é que as pessoas tidas como padrão, como normais, elas não vão enfrentar os questionamentos, elas não vão enfrentar os problemas que a gente enfrenta. Uma pessoa magra, dificilmente ela vai ser questionada sobre a saúde dela, digamos. Ela dificilmente vai ser questionada. Ou até sobre a capacidade dela de realizar tarefas. Isso, assim. exatamente. Que passa muito por isso. Por isso também, exatamente. A gente é visto como preguiçoso. Né? Toda uma questão incapaz. Não pode dançar, não pode jogar, dançar, não pode fazer aquilo. Então, assim, tem essas questões que é muito complicado e a questão do body positive é muito isso. É de você não se odiar. Sim. É uma questão muito mais da aceitação do corpo por um viés da saúde mental do que de qualquer outra coisa. E a compreensão de que a gente... Tipo, você não tem que emagrecer pra você ter validade, pra você ter o direito de fazer o que você quiser na sua vida, entendeu? Sim. Mas existe aquela coisa também, tem um lance do body positive, e aí tem pessoas, por exemplo, que são saradonas da academia e usa isso, tipo, body positive. A hashtag a pessoa... Depois que vira hashtag. Depois que vira hashtag. É um negócio, eu sigo a hashtag do body positive, tem hora que eu olho assim, tem hora eu também. Tem os negócios que não se encaixam. Né? Mas é que é isso, assim... às vezes as pessoas acham que ser body positive é ser contra se cuidar. E é exatamente o contrário, entendeu? A questão é que tem muita gente que se cuida hoje em dia porque se odeia. Isso não é saudável, isso não é saúde, entendeu? Sim. A questão é que a gente tenta se cuidar porque se ama. Exatamente. Fazer exercícios porque ama o próprio corpo e não porque ele tem que mudar. Exatamente. Porque, tipo, então é só você fazer uma dieta e aí começar a fazer academia, pronto, agora você vai entrar dentro desse padrão aqui e você vai ser body positive. Vai ficar tudo certo.
Não necessariamente, né? É isso que vocês querem dizer. Exatamente, não necessariamente. Porque a questão é muito mais... Por exemplo, as pessoas... não, porque é mais fácil. E eu vou dar o meu exemplo. Claro. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma condição de saúde, que o nome é ovário micropolicístico. Muitas de também nós, tenho. Pronto, muitas temos, né? Assim, Uhum. muitas mulheres têm. E ele se manifesta, os sintomas eles se manifestam de maneira diferente. Uma das coisas que eu sei que ele se manifesta no meu é essa questão de que eu tenho maior retenção de líquidos, eu tenho eu tenho problemas metabólicos que fazem com que, por exemplo, para eu emagrecer, digamos, para eu perder peso, uma pessoa que não tem essas questões, ela vai fazer um determinado exercício e ela vai perder uma determinada quantidade de pesos. A gente seguindo a mesma, não vou nem dizer a dieta, a mesma orientação alimentar, digamos. E a mesma rotina de exercícios, uma pessoa que não tem essas condições, ela provavelmente vai perder peso mais rápido do que eu e vai conseguir manter isso melhor do que eu. E eu, por ter essas questões, né, e isso vai variar muito. Eu, no meu caso, hoje, eu não tenho um mínimo esforço com relação a essa questão da perda de peso, apesar de que eu sei que o mundo seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil para mim ser uma pessoa magra, porque realmente eu iria numa loja, qualquer loja, e entraria lá e provavelmente teria roupa para mim. Eu enfrentaria alguns tipos de dificuldades que as pessoas enfrentam normalmente, mas eu não teria essas questões com relação ao ônibus, eu não teria essas questões com relação ao meu ir e vir. Mas hoje eu entendo que não sou eu que tenho que mudar. Sim. É o mundo que vai ter que, nem que seja no grito, nem que seja de todas as formas possíveis, a gente fazendo um movimento como a gente está fazendo. Sim. Vindo aqui, por exemplo, divulgando isso de outros modos. A minha compreensão é que o mundo ele tem que entender que existem pessoas assim e que a gente tem validade e que a gente tem que estar nesses ambientes. A gente não pode ser privado. Sim. Né? Independente do nosso caminhar e da nossa história. Eu não sei se a gente vai falar sobre isso agora, mas eu fiquei com curiosidade de saber se vocês seguem pessoas nas redes sociais. Nossa, o tempo todo. Sim. Eu sigo pessoas o tempo todo, né? Não, mas eu queria saber se vocês podiam indicar pra gente Não, pessoas pra seguir, além de vocês mesmas, né? Ótimo. Claro. Mas, assim, que possam ser exemplos, porque eu vejo bastante as pessoas falando na internet da importância de você seguir pessoas que, sei lá, tem muitas blogueiras aí que são magras e padrões e tudo mais, e que fazem com que você se sinta mal seguindo elas, Claro. né? Porque elas ficam, esse é o meu jeito certo de viver, né? Essas Exatamente. coisas. Mas aí tem essa porção de outras pessoas que fazem um conteúdo legal e que podem... você acostumando o seu olhar, você pode se acostumar com si mesmo, né? Sim. Exato. Eu acho muito importante isso que a gente tá conversando nesse momento sobre redes sociais e tal, porque o Instagram é uma janela muito perigosa, né? Se a gente só ficar consumindo sem pensar muito nisso, e a gente esquece que tem muito poder sobre ele. Então a primeira coisa que eu fiz foi deixar de seguir muita gente, assim, tipo puglieses da vida, e comecei a seguir pessoas com quem eu me identificava mais, com o discurso ou biotipo mesmo. Então eu comecei a seguir a Luísa Junqueira, que é @taquerida, foi uma das primeiras que começou a me fazer sentir mais, assim, normalizada comigo mesma. E aí logo depois dela veio a Alexandra, né, Alexandrismos, e aí o Caio Revela, o Bernardo Fala, mas tem muita gente, assim, desse mesmo rolê deles. Tem a Ju Romano. Ju Romano. Mas existem Instagrams, inclusive, hoje em dia, que nem são, tipo, de blogueiras, assim, de pessoas falando da vida delas. Existe um @ muito interessante que chama Cabe o Gordo. É de uma menina, se não me engano, de São Paulo. Eu não vou me lembrar agora direito da onde ela é e tal. Mas o Instagram inteiro, ele é dedicado a falar mais sobre questões do corpo gordo na cidade, a vivência do gordo nos lugares, enfim. E aí ela visita museus, ela visita cinemas, ela fala do ônibus, do banheiro. O banheiro é uma questão. Banheiro é uma questão. Banheiro é a questão, assim. Porque é isso, assim, eles não são projetados pensando em pessoas, sabe? Em todas as pessoas. Então, é muito interessante a gente começar a seguir esse tipo de conta que fale mais sobre isso, sabe? Porque você tá lá o tempo todo no Instagram e acaba lendo e acaba, enfim, entendendo essas vivências, essas pessoas, esse discurso. Então, são essas as indicações que eu dou. Sim. Pra mim, a pessoa que me abriu mais a mente no começo foi a Ju Romano, porque eu gosto muito de maquiagem e tal. Então, pra mim, na verdade, começou
por isso. E aí eu comecei a ver uma mina gorda que vestia umas roupas legais. Que eu sou uma pessoa que gosto... Eu sou muito antenada com moda, eu gosto. Enfim, é algo que... Né, devido a todas as ressalvas que a gente pode pensar, mas que é um dos sofrimentos, né, pra gorda. A gorda que gosta de moda, ela sofre também. Mais porque do que ela sofre porque ela quer as roupas e ela, né, fica só no sonho. Mas eu gosto muito de moda, eu acompanho coisas de moda, enfim. E a Ju Romana, ela entrou muito nisso, porque ela falava tanto de maquiagem, que é uma coisa que eu curto muito, e também falava essa questão da roupa. Então, pra mim, foi a Ju. Mas depois eu fui pra Luísa também, né, pra Luísa Junqueira, Todi Bells, essa galera realmente que discute sobre isso no dia a dia. E puxando, a Rai Neon, né? A Rai Neon também, que é Mara. A Rai, ela é muito... Obrigada pela lembrança, porque ela é muito... Eu já ia soltar uma palavra, não, desculpa. Pode falar, pode falar. Ela é muito foda. Nessa questão da moda, de colocar realmente a questão do corpo pra jogo mesmo. Até porque ela é formada em moda. Ela é formada em moda, então ela é muito maravilhosa também nesse aspecto. Então são pessoas que eu sigo muito por isso. E puxando já a minha sardinha, né? Vou falar o Curta-se, né? Que é o @ Curta-se, _, porque o Curta-se, a gente discute essas temáticas. Nós temos uma questão do empoderamento feminino como um todo, e a gente fala sobre gordofobia, essas coisas, porque, enfim, somos gordas, né? 2 das cabeças são gordas, que sou eu e a Wizy. A outra pessoa que eu recomendo muito que as pessoas sigam é a Wizy, que é minha amiga, minha roommate, mora comigo hoje. É minha esposa, como a gente fresca, né? Eu falei, eu sou a marida, ela é a esposa. E a Wizy, ela é @Wizy Primo. O nome dela é bem estranho mesmo, é Wizy, né? Com W. É com W, Wizy, é WISE Primo. A Wizy Primo, porque a Wizy, ela também discute justamente essas questões. A Wizy, ela tem lá nos destaques dela, a vez que ela foi né? Ela é influenciadora mesmo, ela fala de ônibus, fala de banheiro, que é uma questão que a gente muitas vezes nem pensa, cara, banheiro não é pensado mesmo. Assim, é engraçado, porque pra você que tá ouvindo, eu te faço um pedido, não é nem um desafio, é assim, hoje, depois que você ouvir esse podcast, em cada lugar que você for e você caber, pensa só assim, e quem não cabe? Como é que faz? Porque é simples, é só isso, sabe? Essas pessoas existem e as pessoas que nos governam, elas têm que dar cabimento pra gente, é isso. Exatamente. É só isso. Condições. Enfim, vai no Instagram do podcast, olha nossas fotos que vão estar lá provavelmente, e imagina se a gente entra nesses lugares. Sim. Se a gente consegue transitar, se a gente consegue estar ali. Então, com relação ao Instagram, o Instagram, ele é realmente isso, ele é um canto. Ele pode ser muito maravilhoso e ele pode ser um canto muito fodido. Muito, depende de você. ele pode ser um gatilho mesmo de muitas angústias, de muitas coisas. Mas hoje em dia eu sigo pessoas diversas, assim. Tanto sigo blogueiras que são magras, enfim. Mas hoje, uma coisa que eu vejo é que eu tenho uma criticidade. Às vezes, você ainda não desenvolveu essa criticidade. Então, se você ainda está nesse teu começo, você está dando esses primeiros passos nessa questão da aceitação, seja radical nesse aspecto. Tira realmente todo mundo que tu olha e que tu fica querendo ser sem poder ser, por uma série de questões. E adota essa política. Vai seguir gente que tem uma pira parecida com a tua, que tem um corpo parecido com o teu, que tem ideias parecidas com a tua. A gente sabe que... blogs, tudo. Vai ler sobre. O Gordo e Sapatão é um site, um blog, na verdade. Muito interessante também pra você que tá começando essas leituras. Tem muita coisa massa ali. Foi muito importante também durante a minha jornada. Sim. Tudo porque eu queria cortar o cabelo curto, menina. Meu Deus. E eu tinha questões, entendeu? Ai, mas minha cara de bolacha. Ai, porque não sei o que. E quando eu for magra eu corto. Amada, sabe? A questão é só essa, gente. A questão é de não parar a sua vida. Não pare sua vida, não espere. Sabe, quando a gente é gordo, desde criança, é osso, porque fica essa coisa do... tô imaginando daqui a 30 anos, como é que eu vou ser? Você se imagina magra. Porque é isso que é o sucesso na nossa sociedade, sabe? Aí eu penso, quando eu for magro, eu vou ter essa tatuagem. Quando eu for magro, eu vou ter esse corte de cabelo. Eu vou ter essas roupas, porque elas vão caber em mim. Elas vão caber em mim, elas vão entrar. O mundo tem que te dar essas coisas agora, sabe? Sim. E se não dá, a gente corre atrás pra acontecer. Exato. É isso, sabe? E assim, mesmo se você fosse a única, se fosse o caso, né? Se você fosse a única pessoa gorda no mundo, o mundo teria que lidar isso. Sim. Tinha. E no mundo tem milhares Eles que e milhares, lutem, milhares. é isso, eles que lutem. Eles que lutem. E eu acho que é massa,
porque também existem empreendimentos feitos por gordos, né? E essas pessoas possam dar acessibilidade para eles mesmos, para vocês mesmos, Sim. né? Assim, para reforçar isso, né? Fomentar isso, porque existe mercado para todo mundo, né? Isso. Agora a gente pode também falar sobre o lance da diferença entre a gordofobia e a pressão estética. Né? Claro, na hora. Sim. Porque eu vi um dia desses, tem uma menina uma blogueira, esqueci o nome dela. Ela fez até um vídeo com a Alexandrismos, né? Do Alexandrismos. E ela fez porque ela era muito magra, ela tinha problemas com bulimia e anorexia e tudo mais. Sim. E ela não está mais com esses problemas. E, enfim, ganhou mais peso e tudo mais. E ela fez um vídeo, porque ela não é exatamente gorda. Ela não é gorda. Ai, ela será pode ser que- considerada Acho que é por outro... Embotão, será? Talvez. É uma que é branquinha, tem só um buchinho, assim. É, exatamente. Ela é mais famosa, Ela tal. é, Tô exato. ligada. Aí Ela ela é um fez um movimento. vídeo meio que ironizando, né? Porque ela virou uma espécie de modelo plus size. Sim. E aí ela ficou, ai, como é que você faz pra manter a sua dieta? Né? E não sei o que. Ai, é porque eu sou gorda, eu passo por muita discriminação, não sei o Sim. quê. Então, eu acho que já cabe mais, né, nessa questão da pressão estética, porque às vezes as pessoas que são magras, mas se sentem fora do peso, falam, eu tô gordo, eu preciso perder peso e tal, mas aí tem que ter a noção do que é de fato ser gordo, né? Isso. Também tem isso. A diferença, assim, a pressão estética é um troço que, infelizmente, todo mundo sofre. Isso aí eu sei. Pra nós mulheres é pior, porque tudo pra gente, infelizmente, é pior. Sim, mas homem também O sofre. homem também sofre pressão Sofre. estética, todo mundo Uhum. sofre. Assim, pressão estética é realmente uma coisa que é muito universal. E eu acho que a grande diferença dela para a gordofobia é porque a pressão estética ela vai muito sobre uma questão de adequação, de estar num determinado padrão, mas isso não te invalida enquanto ser humano, nem te impede de fazer coisas. E a gordofobia é justamente sobre isso. É a questão estrutural, como a Mila falou. A gordofobia, ela é o não poder mesmo. É porque você não pode. Né? Você não pode. tem pra você. Não tem pra você, não tem como, não tem como você frequentar, não tem como você ir, não tem como, enfim. Então eu acho que a grande diferença talvez seja essa. Sim. E a pressão estética realmente é uma coisa que nós gordas sofremos, você que é mais magro também sofre, o cara que tá ali na sala do lado também sofre, provavelmente todo mundo sofre. Essa questão da pressão estética. Claro que ela, pra cada um, vai ter um peso diferente, mas é muito sobre essa questão de você estar num determinado padrão, e até mesmo padrão é muito complicado a gente dizer qual é o padrão, porque quando você vai pensar, tipo, vamos colocar aqui pessoas bem famosas, você pensa numa Kim Kardashian da vida, que é um dos, assim, da última década, ela é um dos símbolos, assim, de mulher perfeita, enfim, de corpo perfeito. Mas é quando você pensa, ela também já sofreu questionamentos sobre o corpo dela, sobre celulite, sobre o tamanho da bunda dela. Aí você pega uma modelo como a Gisele Bündchen. Porque a Gisele é maravilhosa e tudo. Mas ela é muito magra. Ela é muito seca. Então, a pressão estética, ela vai nessas coisinhas. Mundo, né? Ela vai em todo mundo, tipo... Na perseguição de ser padrão perfeito, que é inalcançável. Sim. Isso é o... Não tem o que alcançar. pressão Não tem estética. como você alcançar. A pressão estética... Nunca ela tá bom, né? Nunca tá bom. Sempre tem algo a ser melhorado. E a gordofobia, como a gente já viu, pelo conceito em si, vai muito além disso, né? Isso. A pressão estética existe e é bem maior, né? Isso. Bem, bem maior. E também tem outras questões de acessibilidade, De né? tudo, exatamente. E aí, voltando ainda um pouco para esse lance do body positive, que é mais um tópico, né, da conversa, é que existe toda essa coisa de que o movimento, ele proíbe as pessoas de fazerem dietas, as pessoas meio que reclamam isso e tudo mais. E que tentam emagrecer, ou, sei lá, fazem aquelas cirurgias, né? Tem cirurgias Bariátrica. É um engano que acontece. Geralmente é assim, né? Existe uma coisa e existe o que as pessoas acham que essa coisa é e o que ela é de fato. Sim. Né? Então, quando as pessoas vão atrás de entender o que é o body positive, elas acabam pensando, sei lá, por quê? Elas entendem que é isso. É a apologia à obesidade. Ai, meu Deus. Mas a obesidade é doença. Vocês não podem ficar dizendo que não é. Porque é um fato e não sei o que, sabe? Nesse sentido. E vocês não deixam as pessoas emagrecerem. E não é
isso, assim. Nossa, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É literalmente entender, na verdade, por que a pessoa quer emagrecer. Isso. Sabe? Exatamente. Por que existe esse pensamento? Da onde ele vem? Ele é possível numa sociedade não só gordofóbica, mas extremamente malnutrida, sabe? Que vai perpassar vários podcasts essa fala, mas é isso, assim. É uma sociedade que não se organiza com alimentação saudável de fato. Sim. Isso. É muito mal organizada nesse sentido. Muito E o gordo que lute, sabe? E o gordo que lute, que dê um jeito. E o que as pessoas, elas, assim, né, não procuram entender, porque infelizmente a gente passa muito por isso atualmente, né? Reverberou de tantos modos, mas enfim, né? A gente passa muito por essa questão das pessoas, elas veem uma coisa e elas já interpretam aquilo ali como verdade, elas não estudam, elas não param pra abrir o link, às vezes elas ficam só lê a manchete e vai-se embora e deixa daquele modo. E o que a questão do body positive, ela não é isso. A gente até fala muito no Curta e Gorda, que a gente deixa muito claro, gente, se você chegar pra mim hoje e dizer, porque às vezes as meninas acabam procurando muita gente, né? Eu, Izzy, Luísa, enfim, a gente tem essa rede de apoio mesmo. Às vezes nós somos questionados, mas não quer dizer que se eu fizer bariátrica eu não posso vir aqui? Não, tem gente que fez bariátrica que frequenta o Curta e Gorda. A questão não é essa. A questão é que se você chegar pra mim hoje e dizer, Catiusca, eu quero fazer bariátrica, a pergunta que eu vou perguntar é por que você quer fazer? Não que você não possa, você pode fazer o que você quiser. Mas tu quer fazer por quê? Porque, querendo ou não, é uma cirurgia, é um troço que vai mudar a tua vida pro resto dela. Isso vai ter um impacto muito grande pro resto da tua vida. Então, assim, do mesmo jeito que a pessoa chegasse pra mim, Catiusca, eu quero fazer uma abdominoplastia, ou então eu quero fazer uma mudança facial. Enfim, qualquer coisa radical, eu questionaria, mas por que você quer fazer? Qual é a tua motivação? Porque a motivação não pode ser porque o outro... porque vai facilitar pra mim, eu vou chegar numa loja, vou encontrar roupa, não vou aguentar mais a minha mãe, porque a gente tem muitos casos, assim. Eu sou uma pessoa que passei por isso. Deus, sim. Da questão materna. Exatamente, a gordofobia por parte da mãe. Então, é porque a tua mãe fica dizendo pra tu fazer. Então... Mas ou é porque você quer, não realmente, é porque eu não quero mais passar por isso, eu quero realmente fazer, porque... Ou então eu tô com um problema de saúde grave, que a gente... Porque assim, eu conheço muita gente que fez bariátrica e que comeu um biscoito de passatempo antes de fazer os exames para liberar a cirurgia. Sim. Para poder alterar os resultados e ser liberado. Porque a bariátrica, do ponto de vista médico, de médicos sérios... Não esses médicos que a gente tem por aí. De médicos sérios, você tem que ter uma causa de saúde mesmo. Por exemplo, pré-diabetes, colesterol alto. Tem gente que é aconselhada a engordar. É perigoso, antes de fazer a bariátrica. Tem gente que é recomendado engordar, porque não tem o peso mínimo. Então, se você não tem o peso mínimo e você não tem nenhuma condição de saúde, você teoricamente não pode fazer. Então, tem, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, ela fez porque o médico disse pra ela comer um passatempo. Come um passatempo antes dos teus exames, que aí o médico, o plano de saúde vai liberar, porque precisa ter entendeu? Então, assim... Então, a gente tem N situações, tem N histórias bizarras, que acho que dá pra fazer um podcast também só sobre histórias bizarras. Pode ser. De situações desse tipo. Mas, assim, a questão toda é você existir como você quer. O body positive é isso. É você existir no mundo como você deseja existir. Se você é uma pessoa gorda e você... tá bem com isso, você tá bem gordo, você tem todo o direito de existir nesse mundo e você tem validade. Eu sou uma pessoa que quero perder um peso, pois quer perder um peso, beleza. Eu vou contigo comprar a roupa que você precisar para fazer o exercício, eu escolho a academia contigo, eu faço o que tu precisar. Se é isso que tu quer, então beleza, vamos lá. Sim. É realmente você existir, você poder estar no mundo como você quer. Eu hoje sou uma pessoa gorda que não tenho a mínima pretensão de emagrecer por questão alguma. Eu me preocupo, por exemplo, com mobilidade. Com questão de sedentarismo. Mas isso, eu tenho que me preocupar com questão de saúde. Eu sou 100% sedentária. Pois é, o sedentarismo é o maior inimigo. É o maior inimigo. Não é a obesidade. Ser humano, não é a obesidade, é o sedentarismo. Eu sou uma pessoa que vou no médico, no cardiologista de 6 em 6 meses, para poder verificar como é que tá a minha saúde, porque eu sei que eu tenho, né, questão, mas assim, por exemplo, é uma outra coisa que também daria, a gente fala de gordofobia médica, que é por exemplo, a gente falou de agora me veio à cabeça.
A gordofobia médica é uma das coisas mais perigosas que tem no mundo, pra mim, porque como é que você tá sentindo alguma coisa, você tá gripado, você vai no médico é porque você é gordo. E isso acontece real. Eu recentemente passei por uma situação com uma pessoa muito próxima que tava sentindo, eu tô com uns bagulho muito doido aqui no meu corpo, não tô me sentindo bem, tem alguma coisa errada. E foi no endocrinologista. Chegou no endocrinologista, em 5 minutos foi recomendado fazer bariátrica e tomar sibutramina. Sim. E a pessoa não viu um exame de sangue do ser humano. O médico não viu um exame de sangue. Só concluiu, é porque você... Isso acontece Sim. muito. Muito. Acontece da gente não se cuidar. não se Porque cuidar. não quer lidar com o médico. Acontece de... Sabe? Existem os dois tipos. Existe o gordo que tá de boa, já conseguiu tá lidando com isso. Então ele é provavelmente mais saudável do que qualquer pessoa, porque ele vai no médico todo mês. Ele vai de boa. Ele tá vendo o que tá acontecendo. Se ele estiver Sim. doente, o problema é dele, gente. Primeiro, começa daí. Se a Exato. pessoa estiver doente, o problema é dela. Dela. Não tem nada a ver com você. Não é pra você ir no comentário do Facebook da pessoa ficar dizendo ai, mas você sabia que obesidade é doença, você tinha que se cuidar, porque sim. não sei o quê. Amigo, você não é meu médico. Não. Começa daí, você não viu meus exames, você não sabe se eu tô doente, se eu tô saudável, se eu não tô. Sim. Então... Eu fui uma dessas pessoas, tá? Eu queria só dizer, só declarar que eu fui uma dessas pessoas de questionar a saúde das pessoas gordas, até que um dia eu levei na minha testa. Olha aí. E merecido! Merecido! Você tem que levar na sua testa mesmo. Tem. O importante é aprender. É, É o que a O gente importante é fala muito. aprender. Não, hoje em dia... Todo mundo já Eu já foi sei. A gente gordofóbico, fala muito sobre eu fui isso, sobre gordofóbica, se- ainda sou. Sim. Se perdoar, porque às vezes assim, não, mas é porque eu fui, gente, se você foi muito escrota, mas hoje você não vai tomar a mesma atitude que você já tomou um dia quando você foi muito escrota, tá ótimo. O importante é aprender. Exato. Aprender. Querer aprender. É querer aprender também, exatamente, tá disposto a ouvir, né, como você disse desde o começo, assim, é muito bacana. Tipo, gente, quem vai comandar aqui são vocês, porque o assunto é gordofobia e eu não tenho lugar de fala. Então, beleza, isso aí tá ótimo. Mas voltando com relação à questão dos médicos, né, é muito isso. Essa questão de você ser essa... Por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu vou fazer um exame de sangue, eu já chego lá, duas coisas. Eu sou gorda, minhas veias vão sumir, porque vai ser difícil, porque meu braço é grosso. E eu tenho medo, então vamos lá. Aí a pessoa geralmente fala assim, eu vou chamar minha supervisora. Tá ótimo, amiga, pode chamar, tá tranquilo. Pra poder vir fazer meu exame de sangue. Porque eu já chego dizendo, eu já chego num canto, eu olho assim... Já chega blindada Deixa eu ver pela se essa- autoconfiança. pela que o Body autoconfiança que eu Positive tenho hoje em te dia. permitiu. Exato. Exatamente. Eu chegar num canto, Olha olhar aí. assim pra maca, essa maca não vai me aguentar, não. Pode arranjar outra. É. Mas eu sei que isso é algo que pra mim hoje É desconstrução. é desconstrução. Eu tô muito tranquila com relação a isso. Eu não vou chegar em nenhum canto hoje tendo vergonha por ser gorda. Mas isso é algo que eu construí. E Sim. que eu construí muito por causa do body positive mesmo, dessa questão, dessa ideologia, dessa ideia de me aceitar, da minha noção, do meu conhecimento sobre gordofobia, saber o que é gordofobia, saber que isso é errado. E tá conversando com mulheres sobre isso também é muito maravilhoso e a gente vai juntando lutas. Mas, por exemplo, no próprio Curta e Gorda, né, no nosso coletivo, a gente ainda tem muitas meninas que têm muita dificuldade. Tem meninas que nem vão pro encontro, ficam no WhatsApp com a gente, porque elas dizem que não se sentem preparadas ainda para ouvir. Porque elas não... Porque foram uma vez, aí ficam meio assim, porque a gente só permite que entre no grupo quem já foi, né, até pra saber como é que funciona. E que às vezes se sentem, tipo, gente, eu não fui mais porque eu não consigo, tipo, eu ainda não tenho... É difícil falar, né? É difícil falar. É difícil Façam falar. terapia, gordes. Façam Sim. terapia. Sim, façam. E também esse lance da terapia, eu tava até pensando na hora que vocês estavam falando. Também é legal ver terapeutas que sejam gordos também, né? Total. Total. Porque pra gente se abrir Exato. pra pessoa que não tem esse tipo de conhecimento falar... De vivência. Pra pessoa falar, sei lá, emagreça é muito fácil. É assim. muito. Exato. É Não, falta já de deve força ter de vários- vontade, sei exato. lá, e tudo isso, sabe? Já deve ter tido vários casos nesse Com sentido, certeza. né? Eu também queria conversar um pouco com vocês sobre representatividade na cultura pop, já que a gente tá num podcast meio que sobre isso, né? Sim, que bom. E eu acho que o primeiro filme que me vem na memória de ser extremamente gordofóbico, ou seja, uma representatividade extremamente negativa, é O Amor é Cego. Péssimo.
que é um filme péssimo, assim, eu já sei, né? Sim. Eu já gostei muito daquele filme, quando passava na sessão da tarde. Mas eu Hoje... também, amiga. Pois eu é! adorava esse filme. Também. E com aí, certeza. Porque agora... no final ele fica com ela, sabe? Tipo, eu ficava... Isso. Eu adoro... Eu já esqueci o nome dos personagens, mas eu adorava. É com o Jack Black, né? É, o Jack E a Black e a Gwyneth Gwyneth Paltrow. Isso, e a Gwyneth Paltrow tá com aquele bodysuit. É, o fatsuit é... O fatsuit é péssimo. Fatsuit é... E aí eu queria que vocês falassem as experiências de vocês em termos de assistir filmes e tudo mais. Olha, é difícil. Tipo, ainda estou pra ver um filme em que nós sejamos só humanos, assim. Sim. E não alívio cômico, Uhum. ou que o seu drama seja só ser gordo, sabe? Uhum. A primeira série que me vem à cabeça é o This Is Us, né? Sim, Que tem a Kate. Kate. E eu adoro This Is Us. É uma das minhas séries favoritas. Tá na 4ª temporada, mas eu honestamente estou cansada, #farta, porque a Kate só pensa no corpo dela, assim. É só sobre isso. Todos os arcos dela são: eu não consigo emagrecer, meu namorado emagrece antes de mim, ou, sabe? Eu não emagreci porque agora eu quero ficar grávida, mas poxa, eu sou gorda. Gente, ela pode ser tantas coisas. Sim. Sabe? Sim. Mas meio que não Pode sai haver disso. outros problemas e também, e a né? série é muito, muito massa. Em tantos aspectos. Tipo, chega do racismo, ou da questão de gênero, sabe? De homossexualidade, que eu tenho um avô lá que é bi, se não me engano. Enfim, só o dela é que entra, assim, porque é realmente difícil. É uma discussão que tá acontecendo agora, as pessoas estão entendendo agora, sabe? Então, This Is Us é a primeira que me vem à cabeça, assim, que pelo menos não é alguém vestido de gordo. Isso, exatamente. This Is Us porque assim, a gente tá passando, eu acho que na questão da mídia, a gente tá começando a passar por esse momento transitório, por assim dizer, em que as pessoas estão entendendo que tem que colocar pessoas que têm realmente corpos diversos, cores diversas, enfim, e que não é pra ser só aquela coisa da cota. Mas, assim, infelizmente, geralmente, o que a gente vê, e eu não consigo pensar agora em nada, e eu sou uma pessoa que curto muito cultura pop, eu não consigo pensar agora em nada de matéria de filme ou de série, enfim, que eu pense, não, isso aqui tinha mais de uma pessoa gorda no rolê, e essa questão das pessoas serem gordas, ela não era uma questão. Porque às vezes o que a gente gostaria é que tivesse um personagem gordo, mas assim, é porque é uma pessoa gorda. Mas isso não é o arco da história dela. Sim. Tudo da vida dela, dentro daquele roteiro, não gira em torno dela ser gorda. Né? Não que não tenha, porque vai ter, porque, enfim, a sociedade também tem. Mas o tempo todo eu não preciso estar sendo lembrada que eu sou gorda, digamos assim. E numa série você também não vai estar o tempo todo sendo lembrado que você é gordo. Mas infelizmente não temos, assim. A gente tem algumas tentativas, eu acho que a Kate do This Is Us é uma série, por exemplo, que eu não consegui assistir ainda. Eu assisti só o piloto. Mas eu choro no trailer, porque tem uma cena, inclusive, do trailer que ela entra numa festa. E vários gatilhos. E tem várias pessoas ali, todo mundo é magro, enfim, que é do rolê lá do personagem, que é ator. E ela entra naquele ambiente e, cara, quando o olhar dela, de total inadequação, aquilo ali me bateu muito, porque muitas vezes eu fui aquela pessoa de entrar num ambiente e eu me senti a pessoa mais gorda, a pessoa que todo mundo vai estar olhando. Então eu não consegui achar ainda, mas é muito válido existir essa personagem. Sim. Tem, por exemplo... E ela ser gorda maior. E ela ser gorda maior. Ela é gorda maior mesmo. Então eu sigo... Por exemplo, não acompanho, mas a sigo no Instagram. Sim. Agora, o tanto de hate que ela recebe, gente, pelo amor de Deus. Nossa, muito. Um filme que... Por exemplo, um filme que eu posso dizer que vai um pouquinho nisso aí, que eu acho interessante indicar, é A Chefe, com a Melissa McCarthy. Eu não sei se tu já assistiu. Eu não vi ainda da Melissa. O da Melissa McCarthy, esse filme dela, porque ela tem alguns, né, e às vezes ela é tipo, aquele espiã, ela é meio uma pessoa desastrada, enfim, gorda e desastrada, né, vamos repetir esse estereótipo, mas enfim. Mas no A Chefe, o que eu gosto no A Chefe? Porque é um filme de comédia também, óbvio, mas é muito legal porque ela é uma personagem gorda, mas na história isso não é trazido, assim, e ela se acha o máximo, ela se acha muito maravilhosa, ela tem toda uma elasticidade lá, que ela brinca com isso, e é o exemplo que eu posso dar de personagem
que é uma atriz gorda, mas o lance dela ser gorda não tá sendo levado o tempo todo ali na história. Sim. Então mas ainda é um filme de comédia, é um filme que a personagem é engraçada, mas é válido por isso. Eu acho ele, por exemplo, muito mais válido nesse aspecto do que o Dumpling Sim, da Netflix. sim, eu ia falar dele agora. Pronto. Mas é tudo isso mesmo, né? Porque a história é sobre ela ser gorda e querer ser Miss. Isso. Mas Dumpling ainda é melhor do que a série da Netflix, que é aquela... Não, a Insatiable não, nossa. Insatiable Não, a Insatiable... Essa gente. série Não eu assistam. queria muito que Não ela, assistam. assim, explodisse. Eu não aguentei passar de 2 episódios, eu fiquei com ódio, sabe? Não dá. E a não gente dá. tem É que, por ofensiva. exemplo... É não dá. ofensiva em vários níveis. Vários E assim, níveis. a gente tem que, por exemplo, eu, enquanto pessoa que falo sobre isso, eu me sinto na obrigação... Saem coisas assim, eu me sinto na obrigação de assistir. Até pra poder, Na tipo, hora, também. se eu for poder criticar, eu vou criticar com conhecimento de causa. Eu não tô criticando com base, eu tô criticando porque eu ouvi, realmente é um horror. A Insatiable, ela é triste, assim. E eu não entendo porque que a Netflix renovou, tá renovada, tá na 2ª temporada. Na 2ª temporada a menina dá uma loucura ainda maior, vira pra escassar assim, uma cor muito fora da casinha. Além de Sim. tudo, a série é ruim. Mas além de tem dois tudo, filmes Sem que graça agora me pra lembraram, que são bem legais. Um é com a atriz que faz Dumpling, que é do ano passado, se não me engano, o filme. Chama Patty Cakes. É sobre uma menina que quer ser rapper. E é essa sim. protagonista. É muito massa esse filme. E o de 2019, que chama Fora de Série. E aí, nesse caso, a atriz principal não é exatamente gorda maior, mas é gorda. Não está no padrão. E ele é dirigido por uma mulher, acho que é escrito também. E todo o arco do filme, toda a história do filme, todo o plot do filme é sobre ela e a melhor amiga dela. É quase um super bad, só que de meninas. Sim. E é muito massa, porque em nenhum momento a questão dela é o peso ou alguma coisa assim. É porque ela é estudiosa e ponto, acabou. Mas ela é gorda, sabe? E aí só de ter isso, Sim. você já fica, ai meu Deus, eu já amei o filme. E eu acho que também é legal que vocês tenham falado isso, porque assim, eu acredito também que Hollywood esteja caminhando, talvez até pra fazer séries e filmes nesse caminho, mas porque isso é uma coisa que eu nunca notei. Eu achava, ai, poxa, que legal esse personagem aqui, ele é gordo, ou ela é gorda, e aí ela tá aqui e tal, e não sei o quê. Sendo que, poxa, na perspectiva de vocês, às vezes nem é tão válido assim. Ou é válido, mas assim, tá, é a mesma coisa de sempre. Isso, né? Pra Cabem mim as não ressalvas. é, tipo aquela coisa. Cabem as ressalvas. A gente, aqui no cinema brasileiro mesmo, a gente tem um exemplo, a Marcelina, né, do Minha Mãe é uma Peça. Ah, nossa, eu odeio Minha Mãe. A Mariana Eu não tenho nem o que Xavier, falar, mas ela é uma mulher Ai, incrível, nossa. eu adoro, eu sigo ela nas redes e tudo. Ela tem um discurso muito maravilhoso, mas é um personagem muito problemático. É um personagem muito problemático, em que o Ela tempo tá sempre todo... tentando emagrecer. Só que assim, quando você para pra pensar, o que ela passa é o que muitas meninas gordas passam dentro Sim. de casa. Uma mãe totalmente fora da casinha, que fica apontando o tempo todo e dizendo que é gorda. Aquilo ali, só o problema pra mim é que é levado na comédia. E aquilo ali não é comédia. Esse tipo de ataque... Hashtag gordofobia não é piada. Não é Não, piada. Uma das exato. tags mais famosas do movimento é justamente esse. Porque começa por aí. Assim. Exatamente. E ela, infelizmente, é uma personagem gorda, digamos, mais conhecida no cinema brasileiro atualmente. E a gente tem... E assim, às vezes, por exemplo, a Saramandaia, que foi uma novela que passou muitos anos atrás, e teve um remake, né, recente. Eu amei a novela, porque tem esse realismo fantástico, que é uma coisa que eu curto. Eu amei, mas no final a Dona Redonda explode. Ai, gente. Então, você fica tipo... Eu Mas esperava o humor brasileiro, né? O humor brasileiro, ele tá Isso. ainda engatinhando em questão de se desenvolver. De inteligência. Porque existe muita barreira em conversar sobre o humor. Sim. E toda essa piada de, mas qual é o limite do humor? Então, existe muita barreira pra questionar mesmo da onde vem o nosso humor, sabe? Porque ele é muito nesse lugar do o viadinho que é afeminado, a fulana que é gorda, o preto que é preto, sabe? E o branco rindo. E o branco E o rindo, branco exatamente. Basicamente, Não, isso. e vocês falando aqui, eu lembrei de outros exemplos. Eu lembrei que no terceiro filme do Harry Potter,
Acho que é o terceiro filme. Que tem- pois é. Que tem uma personagem que, tipo, ele faz ela É flutuar. a Tia Guida. Que também é Ele bem infla absurdo, né? Bem... Ai, tem muitos exemplos, né? Agora vocês... A J.K., aquelas, né? JK. Ai, Eu JK, sou várias- Pottermaníaca. Aham. Pra você Também. que tá ouvindo e não sabe, eu sou aquelas pessoas que botam cosplay, etc. Mas assim, e ultimamente a J.K. tá dando vários motivos pra gente só querer que ela morra. Mas, nos livros, e isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém nem comentando, vou até trazer aqui exclusividade, esse furo. Exclusividade. Exclusividade. Furo A J.K. aqui. é muito gordofóbica. Muito. Escrevendo. Você pode Sim. ler, quando você tá lendo as descrições dos corpos Sim. do Hagrid, que é um personagem que é amável, né? Vou nem levar pra família Dursley. Mas o Hagrid, ele é descrito de maneiras, né? Que ele é meio gigante, então, os dedos de golfinho e não sei o que, não sei o que, sabe? Você vê que existe ali um quê de Sim. desprezo por esses corpos, assim. Todos os Sim. corpos no livro, que não são padrão, eles vão por esse lado, E é sabe? engraçado que ela descreve muito os corpos gordos. É. Porque outros... teve aquela época que questionaram porque a Hermione na peça de teatro ia ser interpretada por uma atriz negra. E aí ela como, não, mas eu nunca coloquei lá, mas quando que era negra ou branca, enfim. Mas quando a gente pensa nos corpos gordos, por exemplo, a mulher gorda do quadro, que é sempre motivo de piada. Ela nem tem nome, né? Ela é não a tem mulher nome, gorda. ela é a mulher gorda e é sempre motivo de piada entre os alunos. Então a J.K., ela realmente tem dado os motivos assim. Porque hoje Mas a assim, gente... me surpreendo. Não. Não, choca é. 0 pessoas, exatamente. Eu acho que chocou muita gente, assim, porque muitas pessoas como eu, por exemplo, que não tinha essa percepção. Mas agora vocês falando, eu tenho na memória, assim, que realmente a descrição nos livros, O assim, Duda. O do Duda, que vai Dursley. ficando com Não, 5 queixos. cara, e aquela ironia toda de ter colocado um rabo de porco nele, sabe? Isso foi bem irônico, bem assim, pra humilhar mesmo, né? Exatamente. É o por isso corpo que eu da fui logo no criança. Hagrid, porque o Hagrid não é um personagem mau. Exato. Ao mesmo tempo que ele é ridicularizado também. Exato. Então, vai muito por aí, assim. Bem, pra uma pessoa que é transfóbica, ser gordofóbico é nada, É. né? Mas tamo aí, vamos É. lá. Vamos. Eu gosto de Harry Potter ainda, faria cosplay ainda, mas a gente... É bom que a gente olhe pra trás Exato. e percebe essas coisas e diga, tem esse tá vendo senso isso aqui? crítico. Isso, exatamente, ter essa criticidade. É muito importante que a gente... Uma das coisas mais Eu tô com importantes... a blusa de Friends, né, cara? Tem que isso. é extremamente... Exato. Quando a gente vai para... Caramba, tem um fatsuit também da Demais, da Mônica. Mônica. Que é a minha personagem favorita, Tem toda a inclusive. questão de, tipo... Você vai comer de novo, vai ficar gorda novamente. Aham. Tem várias coisas no filme. Mas o importante é hoje a gente assistir e saber separar muito bem o que tem de nostalgia, de gostar de algo, e o quanto aquilo ali é errado, entendeu? Sim. O quanto aquilo ali tem que ser... Por exemplo, você tem que ressaltar e você tem que pensar. Tem que separar, de certo modo. A obra eu acho legal, Friends é uma coisa que a gente cresceu assistindo, mas tem vários problemas, né? Tem várias coisas ali envolvidas. E aí, hoje em dia você tem a criticidade de saber que aquilo é errado. Tá Que bom, ótimo. né? Que bom que a gente consegue assistir e apontar Exatamente. e dizer, nossa, olha só como a gente tá evoluindo enquanto Sim. sociedade. Como hoje eu porque não... nada disso era assunto. Não era questionado. Nada era questionado. Não era Nada questionado. era questionado. Eu posso falar por mim, assim, que eu tô começando agora a questionar as coisas e falar, caramba, isso é absurdo. Mas a gente já pode encerrar o assunto? Eu acho que por alto é bem isso. A gente Bem pode isso. fazer um outro papo, acho que de indicações ou de coisas, ou contraindicações, né? De coisas. Mas eu achei bem interessante que a gente introduziu esse assunto Sim. no podcast. A gente não tinha, de fato, entrado nesse ângulo, assim, das coisas. E eu queria dizer pra vocês que o orgulho tá precisando de mais pessoas. E eu tô falando pra vocês e pros ouvintes. Olha aí. Estamos precisando de mais pessoas, queremos mais corpos, queremos mais mentes diferentes, que pensam diferente de mim e do Fê. Então, vocês estão convidados para sempre estarem aqui. E ouvintes, se vocês quiserem participar do Orgulho Podcast, por favor, estamos também É um podcast recebendo. incrível. Recebendo, exato. Ai, obrigada. Eu recomendo que venham, A gente assim. a gente tenta. Mas agora, vamos para o momento que a gente já...
Kátia, eu vou fazer com você, porque a Mila já participou do Momento e o Quê. Se você quiser escutar o Momento e o Quê da Mila, vai no episódio sobre o Coringa, sobre o filme. Que tá excelente. Que tá excelente. Eu Sempre bom adorei aquele episódio, eu adorei. Então vamos começar. Vamos. Kátia, eu espero que você esteja preparada. Eita, medo. Então vamos lá. Bora. Um filme... vou recomendar o A Chefa. A Chefe. A Chefa. Pronto. É a Chefa? Não, a Chefe. É a Chefe? Eu não sei. Acho que é a Chefe. Ai, gente, dá pra achar. Da de Melissa qualquer McCarthy, gente, é fácil. É fácil. E já falou aqui, então tá tudo Tá certo. ótimo. É um quadrinho. Um quadrinho, eu gosto muito do Memória de Elefante. Massa. É uma HQ. É sobre a história de um cara. Na verdade, meio que uma autobiografia do autor do texto. E ela é uma HQ, é única, assim, e é sobre a vida dele, ele é um cara que acaba descobrindo que é HIV positivo, e é sobre ele lidar com isso, contar pra família, enfim. É uma história muito legal. Uma super-heroína. Ai, eu gosto muito da Viúva Negra. Ai, ótimo. E uma série? Uma série pra recomendar, deixa-me ver. Uma série, deixa eu ver se eu consigo puxar alguma coisa com... Gilmore Girls. Gilmore Girls, porque foi uma das primeiras séries em que eu vi uma mulher gorda, a Melissa McCarthy. Sim. Foi o primeiro papel. A Suki, né? É a Suki Stackhouse. Saudade. Ela é a muito primeira, fofa. ela foi a primeira personagem gorda que eu me identifiquei na vida. E tem hoje, lógico, quando a gente assiste, tem várias questões, tem algumas coisas que a gente tem que ler, mas pra mim, eu lá nos anos 2000, que começou em 2000, Gilmore Girls, eu com os meus 15 anos, foi a primeira a primeira personagem que eu olhei, pô, ela tem um corpo parecido com o meu. Massa. E uma diva do pop? Liso. Escutem Liso, sigam no Instagram, maravilhosa. Liso Beating. A Liso, ela é a personalidade, ela é entertainment do ano, né? Tipo, é a artista, digamos, do ano. Sim. Pra Time. Ela tá na capa da Vogue. Ela é uma mulher gorda, uma mulher negra. Ela é muito Tudo maravilhosa. pra mim. Ela bota o corpo dela pra jogo. Ela não Total, ela não amo. tem se preocupa em expor. Ela, acho que foi no MTV Movie Awards. Não, no MTV Awards, não me lembro agora Foi qual. no MTV, eu acho. Que ela botou uma bunda gigante. Ela botou uma bunda gigantesca e ela sempre aproveita. Porque a Liso, ela é tudo, assim. O discurso dela é muito maravilhoso. Ela bota isso no Instagram dela, ela bota isso nas apresentações. Sempre vai ter dançarinas gordas, dançarinas com corpos diversos nas apresentações dela. Ela recentemente esteve no Saturday Night Live, né? Ela foi a que sempre tem a atração musical. Sim. Hosters. Ela fez 2 apresentações muito maravilhosas. E ela, tipo, é muito incrível você ver uma mulher como ela, tipo, vestindo hoje em dia marcas de moda super hypadas, por assim dizer. E estão fazendo roupa pra ela porque ela tá na crista da coisa, ela tá ali. Então, assim, a Liso, a recomendação, a música é maravilhosa. Ela não é rapper, né? Ela tem um pouquinho, mas ela faz uma música... R&B, né? É um R&B. É a Rihanna É muito gorda. positiva. Isso. Exato. As Ela é letras incrível. dela, nenhuma letra dela é ridícula nesse aspecto. Sempre tem uma mensagem. E é muito de empoderamento, de tipo... É aquela coisa do eu realmente sou 100% essa bitch. I'm a né? big bitch, I need tempo. Entendeu? E ela é muito essa coisa do juice, né? Ela, do gordo, ela abraça isso. Ela coloca isso nas redes sociais dela. Então, assim... Gente, se tem uma pessoa pra você seguir, siga e escute Liso. E eu acho uma coisa... vai. Deixa eu deixar só uma indicação rapidinha, Deixa, aproveitando que é deixa. música. Dá um luxo. @rap plus size. Aqui do Brasil. Sim. São 2 meninas incríveis. Mas- Ai, maravilhosas que também. massa, vou atrás de saber. E eu queria só dizer uma coisa. Eu acho que seguir pessoas, admirar pessoas que são gordas, não é algo que deve ser só de pessoas gordas, tá, gente? Não, de jeito nenhum. Eu acho que tanto que daqui nos tempos pra cá eu também venho seguindo pessoas gordas e eu Esse é seu lugar de fala, amiga. esse É aí que vocês entram, Exato. entendeu? É aí que a gente Exato. aprende que a luta não é sozinha, a gente precisa de todo mundo ajudando. Então, exato. A gente tem que reforçar que todo mundo tem que acostumar os nossos olhos, assim, pra tipos e corpos e tudo que for Tudo diferente diferente. da gente. Com Então, certeza. assim, eu acho que isso enaltece mais ainda
todo mundo, sabe? Porque você fala, caramba, eu sou bonita, ela também é bonita, todo mundo é bonito. Exatamente. Né? Isso é muito massa. E se a isso já Liso- fizer sua amiga magra parar de dizer do seu lado que ela tem que emagrecer, já melhora Já. nossa Que vida ela- 90%. Que ela tá Ai. enorme depois da ceia. Nossa. Nossa, esse é tempo de festa difícil. Nem falamos sobre isso, nem falamos sobre isso. Mas né? tá hora, meu tá hora a Deus, gente tá fala. hora, Tal hora, fala. tal hora. E você gosta de drag queens? Você tem uma drag queen favorita? Eu amo a Kátia. Ai, a Kátia é maravilhosa. A Kátia Kátia mais, do Russa. Ai, exatamente. A Isabel Loveland, enfim, o Aham. nome dela é super... É minha drag queen favorita, mas gorda, eu amo a Eureka. E a Eureka, ela tem uma Nossa, coisa... eu odiava a Eureka. Eu gosto muito da Eureka porque eu achava ela muito humana nesse aspecto. Ela sempre se botava muito, mas ao mesmo tempo ela era uma pessoa muito frágil com relação a essa questão do corpo dela. E eu acho ela mais assim do que, por exemplo, tinha uma que eu me esqueci agora o nome. Latrice? A Latrice, ela é fantástica. Latrice é fantástica. Eu a conheci, ela veio pra cá, eu a conheci. tenho Sério? foto. Sim, lógico, eu fiz Meu foto com ela. Deus, eu amo a Bela- Latrice. e a gente conversou e ela é muito legal. Eu falei assim, ó, cara, tipo, é muito foda tá te conhecendo, porque tu é muito maravilhosa e tu é gorda. Ela, tipo assim, ela foi muito RuPaul's maravilhosa. foi muito importante Foi. na minha jornada. Sim. Pra você ver, né? Na verdade é um bando de cara vestido, mas Sim. Sim. foi tudo pra mim, cara. Eu me Sim. sentia a maior diva do mundo Exato. ouvindo RuPaul. E ela é tudo, a Latrice eu conheci. E ela é foda. A Eureka, pra mim, eu gosto, porque ela teve, né, vários problemas. Mas uma das coisas que eu gostava era muito de mostrar essa sensibilidade e mostrar que, tipo, por mais que você seja ali muito fierce, por assim dizer, tem horas que o mundo vai te colocar pra baixo. E que você tem que aprender a sair disso. E tudo bem. E Eu tudo acho bem. importante a gente Falar finalizar isso. o programa Uhum. com essa mensagem, porque às vezes o body positive também pode virar uma pressão Isso. de se aceitar. E isso é inumano, Sim. sabe? Então, a primeira coisa que você tem que saber quando começa esse rolê é: nem todo dia vai dar certo. Uhum. E tudo bem. E tudo E bem. tudo bem. No outro dia você tenta de Você novo. vai e tenta de novo. Todo dia é um leão pra matar. E Exatamente. esse leão é você mesmo no espelho, sabe? É isso. Exatamente. E uma criadora de conteúdo. Olha, criadora, eu vou falar... Eu vou puxar muito, mas é porque eu realmente gosto, que é a Wheezy, que mora comigo. Porque a Wheezy, ela é uma mulher que ela tem uma história de vida, assim, muito louca e muito maravilhosa. A Wheezy, ela, por muito tempo, sofreu muita pressão. E eu vou indicar a Wheezy e vou indicar uma mulher que foi muito importante pra gente, que é a Paulina, do Olhar de Paulina, que é uma fotógrafa que tem um projeto que era o Eu Gorda, ele já finalizou, mas foi um projeto que a gente participou e foi um projeto muito revelador pra mim, porque a gente bateu fotos pelada, né, nua. E isso foi. São fotos artísticas. São fotos artísticas. E ela foi muito importante pra ver o meu corpo pelo olhar de outra pessoa Ela e teve um admirar esse Instagram, corpo. Mas O Instagram dela foi Bloqueado. porque o Instagram considera que as fotos que ela faz são sensuais. Enfim, isso também é outra história, outras coisas. História. Mas a Paulina, ela é muito maravilhosa nisso, porque ela tem esse olhar e ela abriu muito a minha cabeça, mas pra Wheezy foi ainda mais forte. Então eu vou indicar essas duas, assim, vou pegar e quebrar um pouquinho, mas é porque a Wheezy, muito do que a Wheezy cresceu nesse aspecto com relação a essa aceitação do corpo foi por causa desse momento que a gente teve com a Paulina, e a Paulina fez isso por muitas mulheres. Ela então veio pra cá, né? ela veio pra cá, a gente fez um Entendi. ensaio, e foi fantástico, assim, a gente bateu foto pelada nas dunas. Enfim, foi uma... Mas foi sensual mesmo. Foi Não, pra ser sensual, ela não era sensual. É porque a Paulina, ela não faz uma questão sensual. É uma questão realmente de você olhar pro seu corpo e admirá-lo. Sim. E é pra você. Uhum. É pra você olhar aquelas fotos e você pensar, nossa, não tem nada de errado comigo. Eu sou muito maravilhosa e esse corpo é muito maravilhoso, com todas as E ele me trouxe até dobrinhas. aqui. Ele me trouxe até aqui, ele vai me levar pra mais coisas. E não importa as minhas celulites. Ela não edita as fotos, né? Então isso é muito maravilhoso. Ela só edita luz. Mas ela não edita celulites, enfim, imperfeições, entre aspas, né? As celulites que o povo gosta de esconder com filtro e tudo. E a gente... Então, assim, a Paulina, eu não tenho o que falar. E a Wheezy, por isso. Porque a Wheezy, ela tem uma história muito foda nesse aspecto de aceitação. E hoje em dia ela tá levando
levantando essa bandeira pra todo mundo. Eu vou Ai. deixar só mais um arroba que a gente esqueceu de falar, mas que também é muito importante, que é @BiaMegron. Ah, sim, com Porque certeza. ela é a modelo plus size, só que gorda. Só que gorda. Porque ela é gorda maior. Uhum. Isso. E muitas dessas pessoas que ficam famosas na internet falando de Plus gordofobia size. e body positive não são gordos maiores. Uhum. Que é como a gente chama as pessoas que são gordas mais do que... Não tem um número específico. É, não tem. Mas, tipo, as pessoas olhariam e diriam, nossa, fulano é obeso. É obeso. Sim. Fulano é gordo Isso, maior. Exatamente. Ela, tá a Scarla, que é É. dançarina, enfim. Entendeu? São essas Isso, pessoas a Thaís que Carla. não Uhum. tem como por onde fugir. São gordas e... É mais difícil ainda das pessoas aceitarem. Sim. Isso. Somos nós. Porque é ainda mais diferente. Eu também conheço um arroba que, na verdade, estudou comigo, que Olha é aí. da Ira Lemos. Na verdade, o arroba dela é de um blog, que é o arroba tamanho 50. Ah, eu conheço. Ah, pois é, Amo. ela é gorda maior também, Uhum. né? E ela é maravilhosa, porque ela é de fashion, ela é fashion blogger, então, Isso. tipo, ela é toda estilosa demais. E, enfim, queria indicar ela. Faz muito tempo que eu não a vejo. Uhum. Porque ela, inclusive, não está mais aqui, né? Não É. está mais no Brasil. Mas beijo, Ira. Uhum. Agora vamos pra finalização. Eu queria que vocês repetissem como é que a gente acha vocês. Como é que Uhum. outras mulheres podem achar o movimento. Sim, exatamente. Vai O lá. meu arroba é Silva Cat, porque meu nome é Catiusca, Melo Silva. Então, meu arroba é Silva Cat _, Cat com Y. E o do nosso... da nossa plataforma é o Curta-se, @curta-se _. O Curta-se é só com S, né? E é porque seria tracinho, SE, mas enfim, né? Então é @curta-se _ e o meu é Silva Cat _. Massa. E o meu é @MilaFox, com Y e 2 L's, em todas as redes sociais. Falo de gordofobia por lá, falo de body positive por lá, mas falo também de cultura pop pra caramba. Uhum, Principalmente no meu site, que é o @site Smook, que é só mais uma coisa, é o sigla de só mais uma coisa. Então, Ai, sigam. acessa Sigam lá. todas. Eu já estou seguindo. Já vou acompanhar. Ai, que bom. E indicar ótimo. para as outras pessoas. Sim, vamos divulgar. Excelente. Agora vamos para a finalização de fato. Vamos. Envie suas perguntas por e-mail, podcast@povodigital.com, com o título O Orgulho Contra-Ataca. Assine nosso podcast no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e nos siga nas redes sociais @orgulhopodcast. O nosso podcast faz parte da comunidade Nerd do Povo, a Cone. Lá tem todo o nosso conteúdo e muito mais. Acesse comunidadenerd.com.br. Este podcast é uma produção do audiovisual e digital do Povo, com edição e produção de Mariana Vieira, áudio de Mariana Vieira também. Maridiva. Mari Diva. E coordenação de produção por João Victor Duma. E estratégia digital e publicação também do João Victor Duma. E é isso, gente. Muito obrigada. Ai, obrigada, que ótimo. amiga. Obrigada pelo convite. E muito obrigada, ouvintes. Tchau, tchau. Tchau.